Feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez é uma grande satisfação, uma grande alegria estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Gostaria de primeiro agradecer a Deus e agradecer a você pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para esse momento tão especial e que esse momento se transforme em bênçãos para a nossa vida. Gostaria de pedir a você mais uma vez que compartilhe o nosso canal, clique aí o sininho para que você seja notificado das atualizações e compartilhe para que esse momento se transforme em uma bênção para todas as pessoas que acompanham. Gostaria de chamar você, meu querido amigo, minha querida amiga, para mais uma vez buscarmos ao Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento especial de estar com meu amigo, com minha amiga, neste momento para recapitularmos a lição e estudarmos a Bíblia. Que esse momento seja abençoado. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos recapitular neste momento a lição número 10, que tem como título Fazendo o Impensável. E para nós iniciarmos, eu gostaria de chamar você para vir comigo, para fazermos a leitura do texto, para que nós possamos refletir sobre a lição desta semana, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 5. Vem comigo na leitura. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos curados. Veja que texto maravilhoso. Eu gostaria de fazer com que esse texto pudesse ser nesse momento destrinchado por todos nós, colocando alguns aspectos que são relevantes nele. Primeiro ponto que nós gostaríamos de verificar ao entendermos que ao vir para a terra, salvar os pecadores e os perdidos, Jesus Cristo fez o impensável aos olhos humanos. Jesus fez o impensável, Jesus fez o que talvez nenhum ser humano faria. Mas ele fez por amor, porque a Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E através de Jesus, o amor foi derramado nesta terra através da presença dele. E quatro aspectos são importantes neste texto. Primeiro diz que ele se esvaziou, né? E ao se esvaziar da forma de Deus, ele tornou-se o meu e o seu servo, um servo amoroso, um servo que veio para exatamente ser o diferencial na vida de cada ser humano. Ele se esvaziou, ele se fez servo, ele se humilhou e Jesus foi até a morte de cruz. Se você pegar, né, lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, praticamente faz um paralelo, uma comparação, né, onde nós podemos verificar um estudo entre o livro do profeta Isaías, que é o Evangelho, as boas novas de Deus no Antigo Testamento, para o que o apóstolo Paulo ele nos traz de reflexão do capítulo 2, no versículo 7. E nesse sentido é importante refletir que uma pessoa inocente que se deixa ser esbofeteada e revistado sem reclamar ou se defender, né? Essa pessoa ela tem um objetivo, essa pessoa ela é diferente, porque o natural do ser humano é o seu mecanismo de defesa quando ele é exatamente agredido ou coisa semelhante. E é importante também nós refletirmos o seguinte, e o que fazer quando se percebe que a culpa do que está acontecendo não é com a pessoa que está passando pelo sofrimento, mas é exatamente, essa culpa é para outra pessoa. E nesse sentido, é importante também entender que Jesus sofreu, morreu para que todos nós, para que eu e você, nós tivéssemos vida e vida em abundância. E Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. O justo se entregou pelos pecadores. Tudo isso foi previsto com incrível precisão pelo profeta Isaías, o profeta do Evangelho, o profeta das boas novas. Que coisa maravilhosa, não é? O Evangelho no Antigo Testamento revelado por Deus ao profeta Isaías. E meu querido, agora eu gostaria de chamar você para refletirmos sobre esse servo, sobre o que ele fez, revelado a Deus para o profeta Isaías. E Jesus Cristo, esse servo sofredor que veio para viver, para morrer, para ressuscitar, para nos trazer vida e vida em abundância. Vamos agora ao primeiro tópico, a difícil verdade de Isaías. Então esse estudo está do capítulo 50, entre os versículos de 4 a 10 do livro do profeta Isaías.
E o texto que eu gostaria de chamar para nós refletirmos é no capítulo 50, versículo 6. Vem comigo na leitura. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontam e me cuspiam. E você lembra muito bem, se eu e você estudarmos com cuidado a história de Jesus, o que o profeta Isaías está dizendo foi exatamente aquilo que fisicamente Jesus sofreu. Jesus sofreu fisicamente, Jesus sofreu do ponto de vista emocional, Jesus sofreu do ponto de vista espiritual, mas o sofrimento dele foi para que eu e você nós tivéssemos vida. E ele sentiu na pele, sentiu na alma, sentiu no coração todo o sofrimento. E o trecho do capítulo 50, do versículo 4 até o versículo 10 do livro do profeta Isaías, Isaías traz uma descrição de como seria e o que aconteceria com o servo do Senhor. E esse servo do Senhor é quem? O Messias, que significa o ungido. Ele seria hábil com as palavras e ouvidos. Jesus foi um homem sábio. Desde a sua infância a Bíblia nos revela isso. Ele seria maltratado nas mãos pelos perversos. Outra coisa também que é importante nós registrarmos, ele seria considerado justo diante do juiz, porque foi dito, Pilatos mesmo disse, eu não vejo nada nesse homem para o condenar, mas aí o que estava em jogo eram outros interesses, e esses interesses que estavam em jogo para que Jesus viesse a morrer, Satanás estava tentando atrapalhar o plano da salvação, mas não sabia ele que a morte de Jesus traria salvação para a humanidade, mas traria destruição para Satanás. E isso aqui é muito importante nós sabermos, que a vida e o ministério de Jesus foi exatamente para salvar e resgatar a humanidade. A difícil verdade de Isaías nestes versículos é com o fato de que o servo ele sofreria muito, mesmo sendo ele rei, o poderoso libertador, ele sofreria. Ele deixou tudo, o seu trono de glória, e veio a esse mundo para morrer na cruz, para nos salvar. Aleluia! Louvado seja Deus que você recebeu, você e eu, nós recebemos a bênção da salvação. Gostaria de chamar você agora para a primeira pergunta. Qual a descrição apresentada no texto de Isaías 50, versículo 4 até o versículo 10? Assinale a alternativa correta. Letra A. Descreve como seria e o que aconteceria com o servo do Senhor, o Messias. Letra B. Descreve como seria e o que aconteceria com o servo do Senhor, o profeta Isaías. Qual a resposta correta? Letra A, exatamente, a descrição de como seria o que aconteceria com o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está abordado aí em Isaías 50, versículo 4 até o versículo 10. Vamos agora ao segundo tópico, o poema do servo sofredor. O estudo aqui está do capítulo 52, versículo 13, em diante até o capítulo 53, versículo 12. Até o versículo 12 do capítulo 53. É um dos textos mais importantes da Bíblia, que revela exatamente de forma poética como o profeta Isaías está revelando o ministério e o sofrimento, o sacrifício e a vida de Jesus Cristo. Vamos agora a Isaías capítulo 50, versículo 6. Convido você à leitura. As minhas costas ofereci aos que me feriram, a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face de quem me afrontava e me cuspia. Mais uma vez, aí uma reflexão belíssima sobre esse mesmo texto, que mostra exatamente as consequências no corpo de Jesus, o quanto ele foi maltratado, o quanto ele foi humilhado por mim e por você. E é importante nós registrarmos cada frase do poema do servo sofredor apresentado pelo profeta Isaías tem um significado, tem uma relevância profunda que revela muito bem a busca impensável de Deus para salvar a humanidade mergulhada no pecado, mergulhada na desgraça, mergulhada na angústia, no desespero e tudo mais. Então, alguns aspectos são colocados e relevantes que traz para mim e para você essa reflexão. O contraste na aparência do servo, a decadência na origem do servo. Isso é importante nós entendermos. O castigo substitutivo do servo.
Jesus substituiu a mim e a você, porque quem era para morrer, quem era para sofrer, quem pecou foi a humanidade, não Jesus. Mas ele nos substituiu, ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados estavam sobre ele. E a Bíblia diz que por suas pisaduras fomos sarados. A continuidade do declínio do servo, o galardão e a recompensa do servo. Jesus fez tudo isso para que eu e você tivéssemos um galardão, uma recompensa. Veja que isso é impensável aos olhos do mundo. Alguém fazer o que Jesus fez, deixar o seu trono de glória, deixar o céu, um lugar sem pecado, um lugar sem o sofrimento, sem a morte, sem a luta, sem a dor, sem o desespero, deixou tudo isso para passar, para sofrer na pele aquilo que era para o ser humano passar. Então ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, ele levou sobre si. Imagine, meus queridos, se Jesus não tivesse feito isso, como nós viveríamos nesse mundo? Comeríamos, beberíamos para amanhã morrer. Uns se deliciariam mais e outros viveriam desgraçadamente. Mas ele veio para tornar todos iguais, para dar um galardão. E eu digo a você, o nosso galardão nesse mundo. Em breve Jesus vai retornar. Não como aquele servo sofredor que veio há 2000 anos atrás, mas ele vai voltar com poder e grande glória para resgatar a mim e a você e nos tirarmos desse mundo de sofrimento e de pecado. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Vamos agora, continuando esse tópico da exaltação à cruz e da cruz à exaltação. O servo exaltado está ali no capítulo 52, versículo 13. No capítulo 52, versículo 14 e 15, anunciada a sua humilhação, do que Jesus haveria de passar, como as pessoas o tratariam. Do capítulo 53, versículo 1, quem crerá? Quem é que vai crer nesse servo que foi humilhado, né, que foi traspassado? E no capítulo 53, versículo 2 até o versículo 3, diz que ele foi desprezado. No versículo, ainda do capítulo 53, versículo 4 e 6, Jesus sofre por todos nós. E outra coisa importante, no capítulo 53, do versículo 7 até o versículo 9, nos traz que apesar de sua inocência, ele é condenado e morto, porque Satanás queria desmoralizar Jesus. Satanás não queria a nossa salvação, não sabia ele de que a morte de Jesus traria a minha, a sua salvação e, consequentemente, a sua destruição. E, portanto, o servo seria exaltado do versículo 10 até o versículo 12, porque Jesus, ele ressuscitou. Porque se Cristo ele tivesse morrido e não teria ressuscitado, o apóstolo Paulo diz que seria vã a nossa fé. O servo foi exaltado para que assim nós também pudéssemos receber a certeza da vitória. Aquilo que no Antigo Testamento era sombra se torna realidade na pessoa de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque a graça de Deus se há estendido, trazendo salvação a todos os homens, para mim e para você. Louvado seja Deus. Agora vamos à segunda pergunta. Segunda pergunta, o que confirma a passagem de Isaías 52, versículo 13, até Isaías 53, versículo 12, conhecida como o poema do servo sofredor? Assinale a alternativa correta. Letra A, confirma a reputação de Isaías como profeta do Evangelho. Letra B, confirma a reputação do profeta Oséias como profeta do Evangelho. Vamos à resposta correta. Letra A, foi o profeta Isaías e não o profeta Oséias, que traz exatamente a reflexão no Evangelho do livro do profeta Isaías, como é conhecido, sobre o poema do servo sofredor. Agora vamos ao terceiro tópico, que está do capítulo 52, versículo 13, e capítulo 53 até o versículo 12, continuando a estudar um pouco desse servo maravilhoso, Jesus Cristo, seu sofrimento, a sua vida, a sua morte, um poema que é apresentado no Evangelho do livro do profeta Isaías. E o texto do capítulo 53, versículo 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação, e quem se manifestou, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Quem é que vai dar crédito à salvação que é oferecida por Jesus Cristo, a mensagem que ele traz, a obra que ele realizou nesse mundo, o seu ministério? Trazendo uma reflexão importante, é extremamente necessário nós compreendermos que o poema do servo sofredor é uma das passagens mais impressionantes dos capítulos 40 até o versículo 60.
O Novo Testamento cita mais esses textos do que qualquer uma outra passagem do Antigo Testamento. E aqui algumas passagens como Marcos, o Evangelho de João, o livro de Romanos, 2 Coríntios, Filipenses, ele traz a reflexão sobre esse texto do poema do servo sofredor mostrado pelo profeta Isaías, que Jesus ensinou que o Messias levaria salvação por meio da sua morte, do seu sofrimento. Que coisa maravilhosa, eu saber que alguém tomou o meu lugar. Como diz o profeta Isaías, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores levou sobre si. Que coisa maravilhosa, Jesus tomou o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que a paz de Deus esteja sobre minha vida, sobre sua vida sempre. Vamos agora à terceira pergunta. Qual o principal ensinamento do poema do servo sofredor? Assinale a alternativa correta. Letra A. Jesus ensinou que o Messias levaria a salvação por meio das penitências e de esmolas. Letra B. Jesus ensinou que o Messias levaria a salvação por meio da morte e do sofrimento. Qual a alternativa correta? Exatamente, letra B. Jesus ensinou que o Messias levaria a salvação por meio da morte e do sofrimento. E foi muito importante para a nossa vida o ministério de Jesus. Vamos agora ao quarto tópico. Os incansáveis, os inalcançáveis somos nós. Quem são os inalcançáveis? Isaías 53, versículo 5. Vem comigo na leitura. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha que coisa interessante. Quão grande foi o sacrifício de Jesus Cristo ao nosso favor. Ele foi desprezado e foi rejeitado. Ele foi ferido pelos nossos erros. Ele foi moído pelo nosso pecado, ele foi oprimido e ele foi humilhado. Ele tomou nossas enfermidades, ele tomou o castigo que nos traz a paz, ele tomou a iniquidade de todos nós, ele tomou uma morte em justiça, a sua morte se transformou em justiça. Mas por que o Messias faria isso de forma impensável, não é? De sofrer tanto? Simplesmente para alcançar os inalcançáveis. E quem são esses inalcançáveis? Eu e você. Porque o universo inteiro estava no controle de Deus, mas essa terra estava nas mãos do inimigo. E ele veio para libertar essa terra do inimigo. Jesus libertou. O que falta é Jesus voltar para concretizar a obra dele. E o ministério de Jesus Cristo não é para resgatar a casa de ninguém, carro de ninguém, não precisa de nada de ninguém. A única coisa que ele quer, que ele deseja, é a minha e a sua vida. Por isso que a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Louvado seja Deus, Deus te abençoe ricamente. Vamos à quarta pergunta. Mas por que o Messias faria o impensável de sofrer tanto? Assinale a alternativa correta. Letra A. Simplesmente para alcançar os inalcançáveis. E os inalcançáveis somos nós. Letra B. Simplesmente para alcançar alguns. Qual a alternativa correta? Letra A, exatamente, para alcançar os inalcançáveis, e os inalcançáveis somos todos nós, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, é o que nos diz a Bíblia. Vamos agora ao quinto e último tópico, uma transformadora oferta de reparação. E no capítulo 53, versículo 10 do profeta Isaías, vem comigo na leitura. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Que coisa maravilhosa! No antigo Israel, a oferta pelo pecado era uma forma de reparar os danos causados a outras pessoas. Quando se levava uma oferta, era um dano que você causava a outra pessoa, ou mesmo a Deus. Porém, em Isaías capítulo 53, versículo 10 e 12, nós descobrimos algo muito importante e relevante, que Jesus se tornou a oferta pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus
foi aceito porque ele era sem defeito e sem pecado. No Antigo Testamento, o animal que era levado era sem defeito, porque ele representaria o Cristo que haveria de vir sem defeito e sem pecado. E João disse que ele carregou, ele disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o nosso pecado, se o nosso passado, ou se no passado o sangue dos sacrifícios eram feitos pela fé do que haveria de acontecer, hoje nós acreditamos naquilo que aconteceu, que exatamente significou. Pela fé, os antigos acreditavam num Cristo que haveria de vir, morrer pelos pecados da humanidade, representados pelo Cordeiro. E hoje nós acreditamos, pela fé, num Cristo que já veio e morreu na cruz, substituindo aquele animal que o representava. E assim, Cristo, ele veio para nos servir, ele não veio para ser servido. E Jesus Cristo, ele veio para nos libertar. A cruz do Calvário é o olhar que nós devemos nos debruçar. Quem olhava ou quem vivia antes da cruz e quem vive no presente, o olhar é para a cruz. Quem estava no passado olhava para o que haveria de acontecer e nós olhamos para o que aconteceu. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreendermos o ministério de Jesus. Vamos à quinta e última pergunta. O que significa o fato de que a vida do servo é uma oferta pelo pecado? Assinale a alternativa correta. Letra A. O servo daria a vida como oferta pelos próprios pecados. Letra B. O servo se ofereceria em sacrifício pelas transgressões da humanidade. Qual a alternativa correta? Letra B, exatamente. Parabéns e que Deus nos abençoe. Bom, gostaria de agradecer a você que mais uma vez participou desse estudo. Agradecer pelo ministério de Jesus, esse servo maravilhoso que não veio para ser servido, mas veio para servir uma humanidade pecadora. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não reconheceram. Mas eu faço um apelo para você, que você reconheça quem é Jesus, que você entregue sua vida para ele, que bênçãos ele vai derramar sobre a sua vida. E a maior de todas as bênçãos é a salvação. E eu gostaria de só, antes de orar, dizer para você o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Seja fiel até a morte e Jesus te dará a coroa da vitória. Que Deus abençoe a você, sua casa, sua família, seus filhos e seu trabalho e a sua saúde. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um momento oportuno que nós estivemos neste sábado com os nossos queridos amigos e irmãos. Que tu abençoe a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.